Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura e estudo da primeira obra básica da codificação espírita, intitulada O Livro dos Espíritos, conteúdo de revelação, extrato de respostas psicografadas a diversos médiuns, pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec, publicado em 1857, em Paris, França. Exame da segunda parte, denominada Mundo Espírita ou dos Espíritos, perguntas de números 611 a 613, do capítulo 11, Os Três Reinos. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo Metempsicose. Pergunta de Kardec, número 611. Terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente, não é a consagração da doutrina da metempsicose. Resposta dos Espíritos. Duas coisas podem ter a mesma origem, e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore, com suas folhas, flores e frutos, no germe informe, que se contém, na semente donde ela surge? Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito, e entrar no período da humanização, já não guarda relação com o seu estado primitivo, e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. De animal, só há no homem, o corpo, e as paixões, que nascem da influência do corpo, e do instinto de conservação, inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Conseguintemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. Pergunta de Kardec, número 612. Poderia encarnar num animal, o espírito que animou o corpo de um homem? Resposta dos Espíritos. Isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. Pergunta de Kardec, número 613. Embora de todo errônea, a ideia ligada à metempsicose, não terá resultado do sentimento intuitivo, que o homem possui de suas diferentes existências. Resposta dos Espíritos. Nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer, com a maioria de suas ideias intuitivas. Nota de Kardec. Seria verdadeira a metempsicose, se indicasse a progressão da alma, passando de um estado inferior a outro superior, onde adquire-se desenvolvimentos que lhe transformassem a natureza. É, porém, falsa no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem e reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação, ou difusão. Ora, o fato de não poder semelhante fusão operar-se, entre os seres corporais das duas espécies, mostra que estas são de graus inassimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que as animam. Se um mesmo espírito as pudesse animar alternativamente, haveria, como consequência, uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade da reprodução material. A reencarnação,
como os espíritos a ensinam, se funda, ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem, dentro da sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade. O que o rebaixa, é o mau uso que ele faz das faculdades, que Deus lhe outorgou para que progrida. Seja como for, a ancianidade e a universalidade, da doutrina da metempsicose, e bem assim, a circunstância de a terem professado homens eminentes, provam que o princípio da reencarnação se radica na própria natureza. Antes, pois, constituem argumentos a seu favor, que contrários a esse princípio. O ponto inicial do espírito, é uma dessas questões, que se prendem à origem das coisas, e de que Deus guarda o segredo. Dado não é ao homem conhecê-las de modo absoluto, nada mais lhe sendo possível a tal respeito, do que fazer suposições, criar sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos, longe estão de tudo saberem, e acerca do que não sabem, também podem ter opiniões pessoais, mais ou menos sensatas. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma, quanto às relações existentes, entre o homem e os animais. Segundo uns, o espírito não chega ao período humano, senão depois de se haver elaborado e individualizado, nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas, apresenta a vantagem, de assinar um alvo ao futuro dos animais, que formariam então, os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo, é mais conforme à dignidade do homem, e pode resumir-se, da maneira seguinte. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras, mediante progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrúmano. Cada espécie constitui, física e moralmente, um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos, aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente, que lhe seja necessário, de acordo com a perfeição de seus órgãos, e com o trabalho que tenha de executar nos fenômenos da natureza, quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório donde a tirou. Os dos mundos mais adiantados que o nosso, constituem igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos, e ao grau de adiantamento dos homens, cujos auxiliares eles são, mas de modo nenhum, procedem das da terra, espiritualmente falando. Outro tanto não se dá com o homem. Do ponto de vista físico, este forma evidentemente um elo da cadeia dos seres vivos. Porém, do ponto de vista moral, há, entre o animal e o homem, solução de continuidade. O homem possui, como propriedade sua, a alma ou espírito, centelha divina que lhe confere o senso moral, e um alcance intelectual de que carecem os animais, e que é nele o ser principal, que preexiste e sobrevive ao corpo, conservando sua individualidade. Qual a origem do espírito? Onde o seu ponto inicial? Forma-se do princípio inteligente individualizado. Tudo isso são mistérios, que fora inútil querer devassar, e sobre os quais, como dissemos, nada mais se pode fazer do que construir sistemas. O que é constante, o que ressalta do raciocínio, e da experiência, é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, a progressividade de suas faculdades, seu estado feliz ou infeliz, de acordo com o seu adiantamento, na senda do bem, e todas as verdades morais, decorrentes deste princípio.
quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso, e sobre as quais seria inútil determos-nos. Chegamos ao final da leitura deste questionário, e da segunda parte do Livro dos Espíritos. Não percam a próxima leitura, alusiva ao início do livro terceiro, quanto às leis morais. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.